Então a fonte começa a brilhar e começa a aparecer peixes nela. O Prota, vendo os peixes, diz que agora tem peixes em seu poço. E o coelho, irritado, diz que é impossível e pergunta como aquilo aconteceu. O Prota, com os olhos brilhando, diz que isso é incrível, pois agora não precisa se preocupar com morrer de fome, já que agora ele tem comida e água. O coelho, em seus pensamentos, pede por favor para que ele morra logo. Chorando, o Prota diz que finalmente seus esforços foram recompensados. Se levantando rapidamente, diz que os deuses estão o ajudando. O coelho, irritado com a situação, manda ele parar de ter esperança. Ao longe, vemos uma fumaça no meio da floresta. Chegando mais perto, descobrimos que vem de dentro de um buraco. Lá embaixo, o Prota está fazendo um churrasco usando as estacas da armadilha como uma grelha para assar a carne e pergunta ao coelho se não parece estar uma delícia. O coelho diz que a preciosa armadilha da dungeon está sendo usada para assar carne. O Prota, todo feliz, se pergunta o porquê de não ter pensado naquilo antes. O coelho, amargurado, diz que talvez seja porque ele é burro. O Prota, ignorando o que o coelho disse, fica babando para o pedaço de carne e diz que pelo menos agora ele sabe e por isso está feliz. O Prota pergunta ao coelho se ele também está com fome e diz que foi ele que deu a ideia de assar a carne depois de a cozinhar. O coelho, encostado na parede, pergunta se não é assim que todo mundo come, dizendo que parece dar um gosto defumado ou coisa do tipo. O Prota fala que se o coelho não estiver com fome, ele pode ir embora. O coelho, irritado, diz que faz o que quiser e só vai embora depois de ver o Prota morto. Vixe, coelho, isso vai demorar, o Prota tem até churrasco agora. O Dayun, dando um sorriso, diz que agradece de qualquer jeito, já que estava ficando enjoado de comer somente a mesma coisa. E então, entregando um pedaço de carne ao coelho, diz que já que foi ele que deu a ideia, o Prota tem que agradecer. O coelho, então, vendo aquele pedaço de carne na sua frente, começa a babar. Mas então ele se recusa a comer e diz para o Prota tirar aquilo de perto dele, além de não ligar se o Dayun comer tudo. O Prota pergunta se é sério, mas o coelho diz que não vai comer uma comida ruim daquelas. O Prota, então, percebendo algo, se levanta dizendo que foi idiota, pois esqueceu que coelhos são herbívoros. O coelho, irritado, diz que é um coelho especial e por isso come carne também, mas só não quer. O Prota, ignorando o coelho, diz que não tem grama ali. Mas o coelho, se irritando mais, pergunta se o Prota está querendo mexer com ele e se o Prota acha mesmo que ele não o pode matar. Após o churrasco, vemos a bagunça que sobrou. Enquanto o coelho vê o Prota dormindo, ele pensa que o Dayum é muito idiota e que ele é a pessoa mais relaxada da história da dungeon. O Prota começa a falar sozinho enquanto sonha com o Seongwoo, e o coelho, com uma cara estranha, pergunta que tipo de sonho é aquele. Saindo do chão, o coelho diz que tudo bem. Com uma expressão maléfica, pensa que o Prota está dormindo totalmente desprotegido em um mundo como aquele, e que ele não sabe o que fez. Mas os monstros da dungeon estão sempre famintos. Será que ele vai conseguir sobreviver em uma caverna sem saída como aquela? Então vemos vários olhos brilhantes observando o buraco do Prota. Ok. Chega de piadas da quinta série por enquanto. O coelho então diz que espera que o Prota tenha tido uma ótima última refeição. O Prota, sonhando, diz que quer um pouco também e pede só mais uma mordida, até que tudo começa a tremer. E vemos que lá na churrasqueira do Prota, um animal estava pisando em tudo. E aquele animal era um javali, que acabou por encontrar a passagem para a base do protagonista. Na casa do Prota, vemos os corredores, enquanto uma sombra está passando por lá. O enorme javali estava ao lado do corpo do Prota, enquanto ele dorme dizendo que queria barriga de porco também. Enquanto o javali chega mais perto, o Prota, ainda sonhando, diz que não é para chegar mais perto, e que já disse que não está irritado, enquanto o javali está a poucos centímetros do seu rosto, cheirando-o. Ainda meio sonâmbulo, diz que não está irritado e o manda comer a carne toda, mas acerta um soco no focinho do javali. O Prota, acordado, olha para o lado e se assusta, vendo o enorme javali lá. Se tremendo, pergunta se ainda está sonhando. Mas o javali o ataca e ele desvia por pouco, dizendo que acha que não. Vendo o estrago que o bicho fez na sua cama, pensa que vai morrer se levar um único ataque daqueles. Então ele tenta falar com o javali, perguntando se ele consegue entender o que ele diz, assim como o coelho. Então ele pede desculpas por ter batido nele sem querer. O javali parece confuso, mas o Prota deduz que ele esteja com fome. Chorando, pergunta o porquê do javali estar lá embaixo e que está ficando cansado de situações de vida ou morte. Mas então ele se lembra que o Seongwoo dito que os javalis de chifre têm uma força absurda, mas os padrões deles são muito simples
e que eles não são muito espertos, então bastava desviar para o lado na hora certa. O prota de frente para o javali se pergunta se poderia fazer aquilo também. Então ele pensa que era apenas o responsável pela comida e que não tem nenhuma habilidade de luta, mas lembrando da habilidade que ele ganhou. Ele começa a invocá-la e pensa que talvez se for rápido. Então em sua mão começa a aparecer um pouco de terra. E com isso ele logo constrói um muro. E escalando-o, pula por cima do javali quando ele vem atacar. O javali, com os olhos vermelhos, destrói o muro como se não fosse nada.